Você sabia que no Brasil os homens vivem em média 7 anos a menos quando comparado com as mulheres? São 7 anos a menos que você deixa de viver com as pessoas com quem você gosta. E o pior de tudo, na maior parte das vezes as causas dessa mortalidade são evitáveis. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fique ligado no vídeo. Olá pessoal, meu nome é Felipe Vasconcelos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e clique no gostei, isso ajuda com que o vídeo chegue a mais pessoas. Esse conteúdo tem por objetivo fazer com que os homens vivam mais e vivam melhor. No Brasil, os homens vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres. E a pergunta que fica é, por que será que isso acontece? Por que será que as mulheres elas acabam vivendo mais do que os homens? Será que as mulheres elas têm algum fator genético? Será que elas têm algum outro componente que a gente não sabe e que justifique esses anos a mais? Na verdade, para entender isso, a gente precisa entender um pouco sobre a dinâmica social que a gente vive aqui no Brasil. Existe um padrão de comportamento que está enraizado aí na cabeça de muitos homens e que muitas vezes eles acabam se afastando do sistema de saúde e se afastando do autocuidado. Então vamos comentar um pouquinho a respeito desses principais padrões que a gente encontra. Muitos homens têm na cabeça que eles estão bem, que eles não têm dor, que eles conseguem trabalhar, que eles conseguem até jogar uma bola no final de semana. E isso faz com que eles pensem que eles não precisam se cuidar. Ou seja, eu estou bem, por que eu vou me cuidar? Por que eu preciso ir no médico fazer algum exame? Esse é um padrão muito frequente e que, na verdade, a gente tem que pensar ao contrário. Se você está bem, que ótimo que você está bem, mas tem doenças que não provocam sintomas, então você não vai saber se você tem ela ou não. Doenças como pressão alta, diabetes, elas vão manifestar sintomas após anos de desenvolvimento. Então, mais lá para frente, você vai ter os efeitos dessa doença. Um outro padrão muito frequente na população masculina é o medo de descobrir alguma doença, né? Então, o homem ele tem na cabeça que ele não quer descobrir que ele está doente. Ele pode ter ali algum medo relacionado ao tratamento. Então, assim, será que eu vou precisar de alguma cirurgia? Será que eu vou precisar de algum tratamento medicamentoso? Enfim, existe esse medo todo por conta do desconhecimento. O homem, no geral, ele se expõe a maiores situações de risco. Uma das causas da mortalidade no homem são as causas externas. Então ele se relaciona muito mais com situações de brigas, de acidentes, um alto consumo de álcool, alto consumo de drogas. Essas situações de risco se estendem também para situações de infecções sexualmente transmissíveis. Então o homem ele se infecta mais com o vírus HIV, por exemplo. Ele tem mais chance de desenvolver complicações decorrentes do vírus HIV. E um outro fator que a gente nota é o seguinte: quando o homem ele procura o sistema de saúde e recebe ali um tratamento, um diagnóstico, né, e um tratamento, o homem ele adere menos a esse tratamento. A gente tem, quando comparado com as mulheres, eles não tomam as medicações, não fazem os exames que precisam ser feitos, enfim, eles não acabam cuidando da saúde quando diagnosticados com alguma doença. Então, quando a gente pega esse cenário todo social, a gente consegue entender a dinâmica das mortes dos homens. Então, a gente tem uma estatística estabelecendo algumas causas como as principais envolvendo aí a morte dos homens. Eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre as 5 principais causas da mortalidade dos homens. A primeira causa é relacionada a causas externas, que são justamente brigas, acidentes. O homem ele acaba se envolvendo muito mais nessas situações e acaba morrendo muito mais. E a maior parte das mortes nesse cenário são mortes de homens jovens. São pais de família ali que deixam seus filhos por coisas bobas, por brigas de bares, brigas em festas, discussões. A segunda principal causa são as doenças do aparelho circulatório, que são o infarto, o AVC, que estão relacionadas aí àquelas doenças que eu comentei, que são preveníveis ou são tratáveis, como por exemplo o diabetes, a pressão alta. A terceira causa é relacionada às neoplasias. A segunda neoplasia mais frequente nos homens é o câncer de próstata, que tem lá a prevenção, o exame de toque
e exame de sangue, o PSA. Existem outras neoplasias também, como a neoplasia de pulmão, que muitas vezes está relacionada ao tabagismo, que é mais frequente na população masculina, o câncer de estômago, que está relacionado aí à ingesta de álcool, ao tabagismo, de novo, frequente na população masculina, o câncer de cólon, né, o câncer do intestino grosso, que também está relacionado a hábitos de vida. A quarta causa relacionada aí à morte dos homens são as doenças do aparelho digestivo, como por exemplo as hérnias, úlceras. E por último, a quinta causa são as doenças infecto-parasitárias. Dentro dessas doenças eu queria comentar um pouquinho a respeito do HIV. Não é? Na verdade, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus ele debilita a sua imunidade e faz com que você pegue algumas infecções com maior facilidade. Então, os homens eles acabam se expondo muito mais a esse tipo de infecção. Essa infecção ela pode ser transmitida tanto pelo contato sexual com uma pessoa que já tem o vírus, quanto o compartilhamento, por exemplo, de agulhas, seringas, né, para o uso de drogas injetáveis. E o que então as mulheres elas fazem de diferente para viverem mais? Na verdade, quando a gente vai analisar ali o quadro das mulheres, a gente percebe que desde a adolescência ela já está habituada a passar no médico, a passar no ginecologista, a fazer ali os exames periódicos. Então, desde lá da infância, ela começa a se autocuidar e isso persiste ao longo da vida dela. Então, todo ano a mulher, pelo menos, faz ali os exames, ela passa no ginecologista, ela tem esse hábito. E além desses exames, né, relacionados à saúde da mulher, ela acaba fazendo ali outros exames que verificam a glicemia, que verificam se ela tem uma pressão alta. Então, por isso, ela acaba se cuidando mais. Então, veja que no caso dos homens, muito das causas, né, da nossa mortalidade aumentada são evitáveis. Ou seja, depende da gente mesmo. Depende da gente ir ao médico, fazer os nossos exames, se cuidar mais da alimentação, cuidar mais da ingesta de bebidas alcoólicas, da nossa exposição a fatores aí externos, não é? A essas brigas, acidentes de trânsito. Veja, homens hoje, pais de família, deixam sua família, deixam seus filhos por coisas bobas, não é? Por acidentes de trânsito, por ingesta de álcool, enfim, por discussões tolas. Não é? São coisas que dependem da gente e a gente pode diminuir essas estatísticas simplesmente se cuidando mais. A gente analisa isso, né? Eu vejo isso todos os dias no consultório. Homens que diagnosticam doenças mais lá na fase adulta que poderiam ser tratadas mais quando eles eram mais jovens, poderiam ter iniciado ali algum tratamento. E na maior parte das vezes, em mais de 90% dos casos, esses homens eles se arrependem de não ter começado esse tratamento antes, porque eles veem lá na frente que isso limitou a qualidade de vida deles. Ou seja, eles não podem fazer atividade física, ele não pode brincar com o filho, ele não pode brincar com o neto, ele não tem às vezes disposição para fazer isso. Isso quando ele consegue ficar vivo, né? Porque às vezes essas doenças, quando não tratadas, elas podem sim ocasionar a morte desse homem. Então isso é muito triste quando a gente percebe que o homem, só por se cuidar mais, ele poderia viver mais e viver melhor. Então é sobre isso que eu gostaria de falar nesse vídeo, pessoal. São coisas que dependem da gente, que a gente pode tratar desde lá do começo para evitar que a gente sofra as consequências mais lá na frente. Você pode passar com o seu médico pelo menos aí uma vez por ano, fazer os seus exames para avaliar a sua situação, ver como é que está o seu estado de saúde e saber como é que está, né, se você precisa fazer mais exames com mais frequência ou se uma vez por ano é o suficiente. Mas o recomendado seria que pelo menos aí uma vez por ano você passasse com o seu médico e fizesse os seus exames aí de rotina. Tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.